De que adianta todo esforço de um planejamento financeiro muito bem feito, você organizou suas contas, mas na hora de você realizar seus investimentos, você está cometendo alguns erros. Você olha para o resultado e o resultado não aparece. O que você precisa fazer para se tornar um investidor inteligente? Meu nome é Gustavo Grace, sou planejador financeiro CFP, já invisto no mercado acionário há 15 anos e estou aqui para ajudá-lo nessa jornada rumo à sua conquista aí da independência financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal e também acionar o sininho aí para receber as notificações dos próximos conteúdos. E também deixa no comentário qualquer assunto que você queira ver por aqui nos próximos vídeos e vamos falar então do investidor inteligente e dos investimentos inteligentes. Nós temos alguns pilares básicos que eles têm que ser respeitados. Primeiro pilar, não pagar caro, pagar barato. Como você vai obter um bom desempenho no longo prazo nos seus investimentos? Tá aí, é o grande pilar de um investimento inteligente. Parece óbvio, sim, mas será que você está fazendo isso? Ou será que alguém na sua volta não está fazendo errado? Então vamos falar desse primeiro pilar. Você tem um apartamento, por exemplo, que você está de olho, custa R$1 milhão. Esse apartamento, no momento que ninguém quer procurar o imóvel, pega no meio da crise Covid, por exemplo, ninguém estava querendo comprar, o vendedor precisava do dinheiro, ele pegou e ofertou por R$700 mil. Você com dinheiro na mão, seria um bom momento para comprar esse imóvel que você já estava de olho? Sim, você vai conseguir uma ótima negociação nesse momento. Agora, no momento de aquecimento da economia, esse mesmo apartamento, nós temos 3, 4, 5 pessoas procurando o mesmo imóvel. O que acontece com o valor? O vendedor percebe essa procura forte, aquecida na região, ele vai colocar o preço um pouco acima. Ao invés de R$1 milhão, ele vai pedir R$1.200.000. Nesse momento, você, investidor, olha para esse preço, você tem vontade de comprar esse imóvel? Vale a pena comprar esse imóvel nesse momento? Não vale. Então, se você tem essa lógica, no exemplo que eu acabei de falar, por que você vai fazer o contrário nas ações? E não é o que acontece. As pessoas costumam entrar exatamente no momento que a procura é grande. O que acontece quando a procura é grande? Os preços não param de subir. E geralmente os investidores que estão entrando em bolsa de valores não têm ainda o conhecimento necessário, não sabem exatamente como funciona a dinâmica do mercado de capitais e acabam seguindo, motivados pela ganância, também um pouco de ganância em menor ou maior grau, mas seguindo o quê? Sugestões, opiniões, e aí entram as redes sociais e os influencers. Nós temos muitas pessoas boas nas redes sociais, mas também temos pessoas que também não têm o conhecimento adequado, que só estão replicando o conhecimento. E aí você vai seguindo toda essa onda aí de alguém que está falando de determinada ação que ela vai subir, vai porrar, vai bombar, e você, sem saber o que está fazendo, você acaba comprando no momento de extremo otimismo. E aí, geralmente é o pior momento para compra. É quando está todo mundo falando em bolsa de valores, quando está todo mundo falando na empresa X, na empresa Y. Nesse momento, a procura grande, acontece isso aqui, ó. Todos querendo comprar, o ativo fica caro. E é esse o preço que você acaba pagando quando você segue uma dica, quando você segue lá um efeito manada, assim, de várias pessoas na rede social comentando sobre a mesma ação. Então, nesse momento, dificilmente você vai fechar um bom negócio pensando no longo prazo. Então, tem que ter esse cuidado. Entendam a dinâmica. Muitas pessoas cometem esse erro. Entram em momento de euforia e vendem no momento de pânico, de pessimismo. E aí começa a fazer isso de forma repetida até quebrar. Lá em 2005, 15 anos atrás, quando eu entrei, eu comecei seguindo dica, fóruns. Eu percebi em poucos meses que eu não ia muito longe. O meu pouco capital, que era tudo que eu tinha na época, deu uma bombada no começo, porque eu acertei, acabei acertando algumas operações, mas com a repetição eu peguei e vendi no momento inadequado algumas vezes. Depois, no momento de pessimismo, tomei um prejuízo bem grande, 40% em relação ao capital investido, e eu entendi. Peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que estudar e entender como é que funciona a dinâmica do mercado de capitais. Então, não pague caro. É o primeiro pilar, ele é fundamental. E o primeiro pilar tem uma relação direta com o nosso segundo pilar. Seja realista em relação à sua habilidade. Exatamente. Olhe para você e reconheça o quanto você sabe e o quanto você não sabe sobre investimentos em renda fixa, renda variável. O que acontece quando um novo investidor entra no momento de alta, segue 1, 2, 3 dicas, acerta, ganha às vezes 10, 20% em alguma operação logo no começo. Está aqui, ó.
mecanismo da ilusão de superioridade. É o tal do efeito Dunning-Kruger. Já foi estudado isso aí há muito tempo atrás e serve para várias áreas aí da nossa vida. Show de bola, né? Olha que interessante. Aqui você tem o quanto você acha que sabe sobre determinado assunto. É a sua confiança. Aqui embaixo você tem o quê? A sua competência real. O quanto você realmente sabe. E logo no começo a tendência sempre é o quê? Eu sempre me considero um gênio, não é verdade? Mas na verdade a minha capacidade está aqui, bem baixa. Isso acontece principalmente na Bolsa de Valores, quando a pessoa pega um momento de alta, entra na Bolsa, acerta 1, 2, 3 operações. Ela se acha um gênio. E ela acha que ela repetindo essas dicas, seguindo recomendações, ela vai conseguir sim ter êxito, continuar tendo êxito, vai continuar tendo esses lucros exorbitantes no longo prazo, vai se tornar o novo milionário e bilionário da Bolsa. Mas não é o que acontece. Eu já vejo isso desde 2005, são 15 anos presenciando sempre a mesma situação de novos investidores. Então, cuidado com esse excesso de confiança. A ciência, a psicologia explica. Tenha consciência do seu grau de habilidade. É essa orientação que eu passo para você. Esse é o nosso segundo pilar. E aí eu pergunto, você joga uma moeda 1, 2, 3 vezes, você consegue 3 caras? Consegue. Você pode conseguir sim. Se você jogar essa moeda 1000 vezes, 50% vai ser cara, 50% vai ser coroa. Você não vai conseguir 1000 caras na sequência. Então, leva essa informação para os investimentos e para a vida. Terceiro pilar dos investimentos inteligentes. Não olhe apenas para a rentabilidade. Todo e qualquer investimento que você for realizar, você tem que olhar para a tríade do investimento. Rentabilidade está aqui, é apenas uma parte que você tem que olhar. Risco, liquidez. Não deixe de avaliar esses outros 2 fatores. Risco, geralmente as pessoas entram na bolsa esperando altos retornos em curto prazo, ou então caem numa pirâmide financeira que promete alta rentabilidade em curto espaço de tempo. Isso simplesmente não existe. Então, fica aqui, investimento inteligente é aquele que você vai olhar o retorno e vai ponderar com o risco e com a liquidez. Então, o risco ele sempre tem que ser ponderado. Alta rentabilidade só vem com alto risco. Você sabendo disso, sabendo que tem o alto risco, aí sim você vai ponderar se você quer realizar aquele investimento ou não. Aqui acontece muito das pessoas olharem para a Bolsa de Valores, aí vem esse efeito das redes sociais que eu acabei de falar, vem influência falando que tem 100% em renda variável. Não caia nessas conversas. Você tem que olhar para a rentabilidade, mas tem que entender o risco. E as pessoas querem ganho rápido. Show de bola. Renda variável no longo prazo tende a não ser tão volátil. O risco é menor do mercado ir na direção de forma mais intensa, na direção contrária daquela que você espera. No curto prazo, isso acontece o tempo inteiro. Então você olha para a Bolsa de Valores, você tem que olhar o quê? Longo prazo. Curto prazo, o risco é maior. Então a chance de você ter um prejuízo também aumenta. Então foco sempre nisso. Não olhe apenas para a rentabilidade. Foco na tríade do investimento. Quarto pilar dos investimentos inteligentes, considerar a inflação sempre. Hoje eu vejo muitos investidores, até mesmo alguns bem experientes, eles não consideram isso aqui, inflação. Vou pegar só um exemplo, caderneta de poupança. A pessoa deixa lá o dinheiro na caderneta de poupança porque é segura. Show de bola. Hoje, com a Selic a 2% ao ano, a poupança está entregando uma rentabilidade de 1,4% ao ano. É muito pouco, porque a inflação, agora projetada para o período de 12 meses, está na casa aí de 3,2% ao ano. O que isso quer dizer? Você vai realizar um investimento de R$1.000, ao final de um ano você terá R$1.014. E a inflação? Essa cesta de bens e produtos aí que compõe o índice IPCA, você vai olhar lá agora, R$1.000, você consegue comprar toda essa cesta de bens e serviços. Daqui a um ano, você vai precisar de R$1.032 para comprar essa mesma cesta de produtos. Então, se você investir na poupança com R$1.000, você não conseguirá, ao final de um ano, comprar todos os bens e serviços que você conseguiria comprar hoje com esses R$1.000. Olha só que interessante. Então, na hora de fazer uma avaliação de investimento A, B, de compor uma carteira de investimentos, você tem que compor, sim, uma carteira de investimento com uma rentabilidade esperada acima da inflação. Tem que considerar o efeito da inflação.
Você vai calcular o quanto você quer guardar para a aposentadoria, tem que considerar o efeito da inflação. Não adianta nada você ter 1 milhão daqui a 30 anos a valores de hoje. 1 milhão hoje você consegue muita coisa. 1 milhão lá na frente, o que vai acontecer com o seu poder aquisitivo? Então tem que ter esse cuidado, ok? Considere a inflação sempre. Quinto pilar, respeite o seu perfil de investidor. O seu perfil, você é conservador, respeite esse perfil. Não se deixe influenciar por alguém que fala para você que você deveria colocar 50% em renda variável, 60%, 100% em renda variável. A renda fixa não morreu. Então, muito cuidado com essas afirmações aí incorretas de que renda fixa não morreu. Colocar o dinheiro hoje no Tesouro Selic, você está recebendo menos que a inflação, sim. Mas a renda fixa não se resume a Tesouro Selic. E por que você tem que respeitar isso aqui? Eu sempre faço essa pergunta, como que eu vou saber se o meu perfil está dentro aí do adequado ao investimento? Se eu coloquei o percentual adequado ao meu perfil lá no meu investimento, tá aqui, ó. Como você se sente com esse percentual? É a pergunta que você tem que fazer. Colocou 50% em renda variável? Ok, show de bola. Está confortável com essa situação? Quando cai um dia 3%, você fica ansioso, isso te gera ansiedade, você deixa de dormir esperando o outro dia para ver se vai subir, vai recuperar? Se sim, se você respondeu sim, isso quer dizer que esse 50% não está adequado ao seu perfil. E sabe qual é o problema disso? Na hora que chega a crise, como aconteceu esse ano, que a bolsa cai 50%, você acaba vendendo no pior momento. E aí você está comprometendo o primeiro pilar, que é o quê? Pagar barato. Você tem que pagar barato e vender na alta, e não o contrário. Comprar na alta e vender quando cai, quando o preço está lá embaixo no momento de pessimismo. Então o seu perfil inadequado, você colocar um percentual a mais, ele pode te boicotar no momento de crise. E aí você compromete outro pilar fundamental para o longo prazo, que é comprar sempre na baixa. Você vai fazer um aporte mensal, você tem que comprar na baixa. E aí essa ansiedade pode te levar a fazer o movimento contrário, vender na baixa. Isso aí no longo prazo não se sustenta. Sexto pilar, tenha uma estratégia. Você precisa de uma estratégia. Você precisa alinhar objetivos, prazos aos investimentos. Para cada objetivo e prazo, você tem sim investimentos mais adequados. Curto prazo, a renda variável, ela é extremamente volátil. E às vezes nós temos períodos aí longos de baixa. Por exemplo, de 2010 a 2016, a Bolsa de Valores não subiu. Então, se você quer, às vezes, tentar um ganho adicional na Bolsa de Valores por um período menor, 2, 3 anos, o risco é bem mais alto. Então, você precisa ter uma estratégia. Investimento de médio prazo, uma viagem, trocar de carro, trocar de apartamento, colocar na renda variável para tentar ganhar mais dinheiro e, de repente, comprar um carro melhor, um apartamento maior daqui a 2, 3 anos, você tem que entender que pode acontecer o contrário. Você acumular menos dinheiro do que você esperava, você tem um prejuízo, e aí você comprar um carro, um apartamento num padrão abaixo do que você deseja. Então tem que ter uma estratégia. Longo prazo, show de bola, estabelece o prazo, 10 anos, 15 anos. E aí você faz a distribuição de renda variável, renda fixa que você acha pertinente aí para chegar nesse objetivo, adequado ao pilar anterior, ao seu perfil de investidor. E aí você estuda renda fixa, estuda renda variável. Não tem mistério. Você vai conseguir sim alcançar seus objetivos, mas você precisa de uma estratégia. Pode ser até mesmo que o objetivo seja ganhar mais dinheiro. Ok, show de bola, mas se você ficar tentando sempre ganhar mais dinheiro, sem ter essa estratégia muito bem definida, com prazo e com montante a acumular, você sempre vai tentar mais. E aí, qual o grande problema? Você acaba sempre se expondo a riscos mais elevados e mais elevados porque você sempre quer mais, sem ter um montante definido. Então estabelece uma estratégia. 5 anos, quer juntar 1 milhão? Show de bola. A partir daí você avalia se você precisa de uma renda extra para complementar seus aportes, o quanto você vai colocar em renda variável, se está adequado ao seu perfil, e aí vai fazendo mês a mês os aportes, adotando a sua estratégia ali de investimento minimamente definida, com uma alocação de ativos, distribuição em renda variável, em classes de ativos, buscar uma diversificação, e aí você vai conseguir sim alcançar esse objetivo, todos os outros aí na sua vida. Investimentos inteligentes, 6 pilares para vocês sim conseguirem avançar desde já após o primeiro planejamento financeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixa aí uma mensagem, curte para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e para isso aí chegar a você nas próximas vezes.
Um grande abraço, vamos lá, firme e forte, até o próximo vídeo.